Olá, aluno. Sou a professora Patrícia. Estou aqui para o nosso terceiro e último momento do nosso projeto que fala sobre andragogia e formação de adultos. E nesse momento, nesse nosso terceiro momento, nós vamos falar do modelo andragógico de educação. Então, nós vamos falar dos princípios da andragogia e da aplicabilidade desses princípios, ou seja, como que eu posso trazer isso ou levar isso para dentro do mundo organizacional. Então, o principal ponto que nós vamos ter aqui é perceber que o modelo andragógico de educação, ele se alinha com as atividades de T&D, ou seja, com as atividades de treinamento e desenvolvimento. Ah, mas por que isso é importante, professora? Para a gente pensar sempre que aquele profissional que trabalha lá na área de desenvolvimento, na área de gestão de pessoas, que trabalha com formação, que trabalha com as atividades de T&D, né, com a atividade de capacitação, ele precisa conhecer desses princípios, ele precisa conhecer dessas características para montar e materializar as suas capacitações de maneira que elas realmente tenham significado e que colaborem para o processo de desenvolvimento desses colaboradores, dessas pessoas, não só dentro do contexto daquela organização, mas para o seu próprio desenvolvimento pessoal, para a sua própria história de vida. Então, pensando aqui nos princípios, eu trouxe alguns princípios aqui, de acordo com o autor Martins, 2013, e eu vou elencar e comentar sobre cada um deles. O primeiro deles nós falamos é o quê? A necessidade de saber. Então, adultos carecem saber por que precisam aprender algo e qual o ganho que terão no processo. Então, quando eu penso um conteúdo, quando eu me programo para trabalhar um conteúdo, eu tenho que pensar sempre o quê? Qual é a necessidade dessas pessoas saberem sobre esse assunto? Eles precisam, qual a necessidade deles aprenderem isso? Que ganho eles terão? Essa é uma reflexão que todo professor, todo instrutor, todo formador de pessoas, ele precisa ter. Na hora que ele começa a pensar ali o seu plano de aula, o seu plano de capacitação, pensar no real significado. O segundo princípio, ele fala do quê? Do autoconceito do aprendiz. Isso quer dizer que os adultos são responsáveis por suas decisões e por suas vidas. Portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Nunca, de forma alguma, em nenhum momento, desconsiderar essas pessoas como autossuficientes, como gestores do seu dia a dia, como pessoas que têm responsabilidades e tratá-los. Eles são alunos, eles são aprendizes naquele momento? São, mas eles têm uma outra história também fora daquele momento que está sendo vivenciado ali. Eles são pais ou mães de família, eles são responsáveis, né, por atividades específicas, eles têm uma série de características que carregam com eles mesmos, então isso tem que ser levado em consideração. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente pensa uma forma ou pensa em passar usar um tipo de metodologia, um tipo de prática, por exemplo, que é para aquele grupo em específico, para aquelas pessoas em específico, para aqueles aprendizes, não se adequa. Então, nós temos que levar isso em consideração, né? Quem são essas pessoas? Eles têm todas essas características, então, um princípio do modelo andragógico é levar isso em conta. Um terceiro princípio, ele fala do quê? Do papel das experiências. Então, para o adulto, suas experiências são a base do seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais serão muito eficazes. Vou dar um exemplo aqui só para a gente conseguir elucidar sobre esse princípio. Quando nós falamos de alfabetização, existem metodologias específicas quando eu falo de alfabetização de crianças e alfabetização de adultos. No caso de adultos, as metodologias elas estão direcionadas a considerar também o que? As suas próprias experiências de vida. Por quê? Porque a forma desse adulto aprender a ler e a escrever vai ser diferente da forma que a criança aprende. Porque ele tem toda uma bagagem, tem toda uma história, ele tem referências diferenciadas, então o cérebro dele é diferente. O processo de aprendizagem dele é diferente. A forma dele conceber aquela informação é diferenciada. Então nós temos que levar em conta o quê? O papel das experiências. Quando eu vou trabalhar um contexto, quando eu vou trabalhar um assunto, isso tem que ser trazido à tona. O quarto princípio, a questão da prontidão para aprender. Então, o adulto ele fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionada a situações reais do seu dia a dia. Então, se eu levo um case, uma situação, algo que ele vivencia na prática, pode ser uma situação organizacional, mas é algo que ele consegue fazer essas conexões, consegue fazer essas relações, a aprendizagem, ela vai acontecer
de maneira mais otimizada, mas principalmente ele vai ter prontidão, ele vai ficar interessado naquele assunto. Então não vai ficar o desenvolvimento daquele conteúdo, conteúdo chato, conteúdo maçante, o interesse ele vai surgir. Então um outro princípio é o que? Trabalhar essa questão da prontidão. É o conteúdo sendo trabalhado de forma diferenciada, levando em consideração, então, essas situações do dia a dia, situações reais, situações que trazem a realidade para dentro aí da sala de aula, para dentro desse contexto de formação. O quinto princípio, ele fala da orientação para a aprendizagem. Então, o adulto ele aprende melhor quando os conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer aquelas conexões que nós comentamos anteriormente. Eu não vou simplesmente decorar esse conceito. Eu vou entender esse conceito porque ele foi apresentado de forma contextualizada e me fez refletir sobre, me fez realmente compreender como que ele pode ser desenvolvido. O sexto princípio é o princípio da motivação. Então, no princípio da motivação, isso quer dizer o quê? Que os adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos. Que valores são esses, professora? Autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento. Então, ele carrega com ele já esses valores. Né? A questão, por exemplo, do elogio, de trazer essa pessoa, de manter essa pessoa motivada, de trabalhar elementos que estimulem essa pessoa a se sentir motivada a aprender, a participar daquela capacitação, a estudar aquele conteúdo, a entender como aquilo pode fazer parte do seu dia a dia, como pode ser importante para o seu dia a dia, para o seu processo de formação e evolução individual também. Então, essas características, levar em consideração essas características é muito importante. Um outro ponto relacionado também a esse princípio da motivação é, por exemplo, compreender momentos de trabalhar a capacitação. De repente, dentro daquele contexto organizacional, por algum motivo, por um conjunto de motivos, o clima de trabalho não está muito agradável. O momento pode não ser um momento em que as pessoas estão muito satisfeitas, pode ter algo que motivou aquela situação, algo que mobilizou de maneira negativa aquele contexto. Então, eu tenho que pensar também, enquanto formador, se aquele seria o momento ideal para eu trabalhar um conteúdo, se aquele seria o momento ideal para trabalhar aquele conteúdo, aquele tema de capacitação. Por quê? Porque se as pessoas não se sentirem motivadas a aprender, elas vão simplesmente ali, entre aspas, cumprir tabela. Então, elas vão participar da capacitação porque elas precisam, porque elas estão ali. Mas a motivação, né, considerar por que está dentro de questão de valores intrínsecos, que é o sentimento, às vezes, de tristeza, de não satisfação, de um clima de trabalho que não está agradável e que também a gente tem que levar em consideração. Um dos motivos, por exemplo, de muitas vezes as formações de pessoas acontecerem depois de uma pesquisa de clima ou com temas específicos depois daquilo que é identificado na pesquisa de clima. Em resumo, né, dos princípios, o que a gente pode falar, o que nós podemos comentar? Que os alunos participam do planejamento, então, ou seja, é importante haver esse envolvimento. A experiência como fonte de aprendizagem, então aproveite sempre a experiência de vida do aluno, essa é uma característica essencial quando nós falamos da andragogia. Os conteúdos com interesse imediato, trazer esses conteúdos que gerem esse interesse. Conteúdos com aplicação prática. Clima de trabalho com confiança e respeito e atender aí as motivações internas. Esse aí é um resumo dos princípios que a gente tem aqui. A andragogia nas empresas, então nós falamos de maneira bem detalhada, agora nós vamos fechar essa parte para falar da andragogia nas empresas. Trabalhar as relações interpessoais dentro das empresas é tão importante quanto a qualificação e capacitação individual, pois quanto melhores forem as relações, maiores serão a colaboração, a produtividade e a qualidade. Então, a andragogia ela colabora também para esse processo. Por quê? Quanto melhor formadas as pessoas estiverem, mais elas vão evoluir e melhor elas vão se relacionar. É só a gente pensar, por exemplo, naquela pessoa que às vezes tinha dificuldade de comunicação, dificuldade de trabalho em equipe, e depois que ela começou a participar do processo de formação, depois que ela começou a estudar mais sobre o assunto, que ela começou a ser orientada, ela também melhorou nessa questão dos relacionamentos interpessoais. Então, esse processo de formação, quando eu levo esses elementos aí para dentro da organização, né, essas características da andragogia, da formação de adultos para dentro da organização, que eu tenho ganhos
ganhos no sentido individual, ganhos no sentido de grupo e principalmente ganhos no que diz respeito à organização como um todo. O desenvolvimento das pessoas, então, ele pode ser gerenciado de tal maneira que elas possam ter uma carreira recompensadora na organização. E essa possa ter as pessoas de que necessita para funcionar no longo prazo. Então, eu tenho aí pessoas que, por meio dessas formações, na medida que elas são capacitadas, que elas são instruídas, que elas são desenvolvidas, elas permanecerão, né, para funcionar no longo prazo, elas estarão dando tudo de si, as suas competências, os seus novos aprendizados, também para aquele contexto organizacional. E como que a organização evolui? Por meio das pessoas, por meio daquilo que as pessoas oferecem para ela, por meio do seu trabalho, por meio das suas competências que são implementadas no dia a dia ali daquela organização. Então, quando nós falamos desses princípios da andragogia aplicados no ambiente organizacional, os ganhos eles são muito fáceis de serem observados. Como que eu posso fazer isso acontecer, né? Quando eu falo de aplicação, então, como que eu posso, falei muito de treinamento e desenvolvimento, mas existem aí algumas ações que podem ser desenvolvidas no dia a dia que também estão relacionadas à formação de adultos. Por exemplo, reuniões simples, capacitações em todos os níveis. Qual é o foco que nós sempre precisamos dar? Utilizar as experiências dos seus profissionais para transformar os ambientes. A tendência que nós temos instrutores, gestores e profissionais de RH capacitados em andragogia. Então, aqui é uma forma da gente trabalhar essa questão da aplicabilidade. Reuniões, apresentações de casos, o brainstorming, que é uma prática muito conhecida, vou comentar um pouquinho sobre ela. Descrição de experiências e vivências pessoais podem ser utilizadas para resolver problemas simples e complexos, em busca de soluções, utilizando seus profissionais como solucionadores de casos. Então, eu posso trazer aí, aqui são algumas práticas, né, algumas metodologias, de algumas maneiras de materializar essa questão, né, aplicar esses princípios da andragogia dentro do contexto organizacional, dentro do contexto empresarial. Quando eu falo do brainstorming, por exemplo, estou falando do quê? Daquela tempestade de ideias que a gente sabe que é muito utilizado, não é algo novo, mas é algo muito utilizado. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação que eu quero discutir e eu coloco essas pessoas de maneira organizada e todos vão ali dar as suas percepções a respeito de uma possível solução para o problema. Todos serão ouvidos. Ali, no brainstorm, eu não tenho julgamentos, então eu não posso dizer, mas a ideia do fulano, essa ideia é uma ideia que não cabe. Não, não existe julgamento. Vamos lá, processo criativo. Vamos todos nos envolver com aquele processo. Quais são as suas ideias? Aquela história, às vezes uma ideia minha que eu possa perceber, ou num primeiro momento eu faço um pré-julgamento, e acho que aquilo ali, além de não ser cabível, pode se tornar até mesmo ridículo, pode ser a maior solução para aquela situação, para aquele problema. Então, eu estou fazendo o que estou valorizando a experiência dessa pessoa, a percepção. E automaticamente estou mantendo essa pessoa motivada, estou mantendo essa pessoa como parte daquele processo, como integrada àquele contexto e colaborando com a sua história de vida, com a sua experiência, com a sua percepção. Quando eu falo aqui de descrição de experiências, né, de relatos de experiência, então promover esses ambientes em que as pessoas possam... Você teve uma experiência parecida com essa situação? Com isso que nós estamos vivendo agora? Eu tive em outro lugar que eu trabalhei, ou aqui mesmo na empresa em um outro momento. Quais foram as soluções? E envolver e promover esse ambiente. Por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa, ela exterioriza, que ela fala, que ela conta essa experiência, ela automaticamente também está aprendendo. Os outros estão ouvindo, estão colaborando, e a gente começa a trabalhar o processo de formação dentro de um contexto organizacional. Isso quer dizer o quê? Que quando eu falo em andragogia, estou falando de um processo de formação contínuo, que eu não preciso esperar, é claro, a gente fala de uma maneira muitas vezes formal, do treinamento, da capacitação, daquele dia marcado, aquela carga horária, aquele tema em si que vai ser trabalhado. Mas também posso falar de atividades do cotidiano, como bate-papos que podem ser promovidos por esses gestores, momentos de café, né? Vamos fazer um café para a gente discutir sobre alguns pontos, uma reunião rápida que seja feita. Então, a reunião não precisa ter aquele sentido pejorativo, né, que muitas vezes carrega de chamar a atenção, de tratar somente de problemas, mas também ter esse caráter formativo que abarca esses princípios da andragogia. A questão, então, de utilizar as experiências, aqui como um conceito-chave, como a gente já comentou,
e materializando, né, aplicação de trabalhos em grupo, jogos de empresa, cases, filmes, leituras dirigidas, treinamento in the job, entre outros. Okay? Então, aqui são algumas formas da gente materializar aí a questão da andragogia em si. Dessa forma, o que a gente obtém e o que nós alcançamos? Primeiro, o sujeito se torna o sujeito do processo, né? O que ele busca? Consciência, responsabilidade, experiência de vida e atualização. São aí 4 pontos, 4 características que acabam fazendo parte aí do sujeito, levando em consideração tudo aquilo que ele é. São alguns elementos, né, que o aprendente ele alcança por meio dessa questão do processo de formação da andragogia em si. Quando eu falo de avaliação, então eu falei muito de processo de formação, mas também tenho que falar de avaliação. Por quê? Porque eu tenho que avaliar se aquela pessoa aprendeu ou como ela está aprendendo nesse processo de formação dentro da organização. A avaliação sempre diagnóstica e formativa. Então, o que é uma avaliação diagnóstica? É aquela avaliação de verificação, aquele levantamento. Posso, por exemplo, aplicar uma avaliação diagnóstica antes de trabalhar um tema. A avaliação de desempenho, muitas vezes, nós fazemos no nosso colaborador, é um tipo de avaliação diagnóstica. Por quê? Porque eu vou diagnosticar ali um perfil, uma percepção, uma forma de desenvolver atividades, vou trabalhar um processo aí de formação, vou trabalhar os gaps que forem identificados e, ao final, vou fazer uma outra avaliação de desempenho para ver o quanto essa pessoa já evoluiu. Então, é um tipo de avaliação diagnóstica. A avaliação formativa é aquele tipo de avaliação que vai acontecendo durante o processo. Então, eu estou, no caso de um treinamento, durante um momento nós vamos ter um estudo de caso, num outro momento vai ter uma apresentação individual, num outro momento vai ter discussão a respeito de um filme, e tudo isso vai ter o quê? As fichas ou formulários de avaliação ou momentos de avaliação. Isso é avaliação formativa, porque ao mesmo tempo que o formando, o educando, ele está sendo avaliado, ele está aprendendo com aquele processo de avaliação. O foco não é a nota, observe, não é passar de ano, mas é o quê? Fazer com que essa pessoa aprenda. Então, tanto a avaliação diagnóstica quanto a avaliação formativa, elas carregam com um peso muito grande essa característica de trabalhar a formação, o processo de aprendizagem. Dessa forma, a avaliação precisa ser contínua e diversificada, formal e informal. Então, tem que ter os momentos, né? Eu comentei sobre fichas ou formulários de avaliação. Então, formal e informal, ou momentos também do bate-papo, do instrutor e ali da percepção dele, de conversar, de perceber o que está acontecendo. Então, no treinamento, nós temos esses momentos, nós vamos nos aproximar dos grupos, das pessoas e conversar um pouquinho com elas para ter ali, sentir um pouquinho como que está sendo esse desenvolvimento do conhecimento, essa descoberta do saber e tudo mais. E principalmente envolver o aprendente nesse processo de avaliação, ok? Dessa forma, qual é o resultado que nós temos trazendo esses princípios da andragogia para dentro do contexto das organizações? Primeiro, aprendizagem significativa, que foi algo aí que nós tratamos, que nós trabalhamos. A autonomia, a questão do aluno ter autonomia de aprendizagem, a autonomia do conhecimento, a sua forma de desenvolver. Iniciativa, consciência e principalmente valor agregado. São aí os principais resultados. É claro que nós temos maiores, a gente pode dizer assim, resultados quando nós temos esses princípios de andragogia, porque nós estamos falando de formação de pessoas, nós estamos falando de desenvolvimento de pessoas, mas esses são os principais. Dessa forma, eu encerro o nosso conteúdo a respeito do nosso projeto de andragogia e formação de adultos. É claro que é um conteúdo que tem vários desdobramentos, então tem muita coisa que a gente pode discutir, tem muitas coisas que nós precisamos, que nós podemos trabalhar, mas fica então aí a orientação e a dica a você a pesquisar mais,
a ter a curiosidade, principalmente se você tem a intenção de trabalhar com formação de pessoas, de trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas no ambiente organizacional, fica então assim uma orientação para pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto e entender um pouquinho mais sobre ele. Mas eu espero que as discussões que nós fizemos aqui durante os nossos momentos de estudo tenham contribuído e tenham auxiliado um pouquinho mais aí no seu processo de formação e no desenvolvimento da sua aprendizagem, ok? Um grande abraço e em um outro momento nós voltamos a nos falar. Até mais!